Meus amigos, muito bom dia a todos vocês que fazem parte aqui do nosso canal de Estudos Espíritas e a você também que chega pela primeira vez aqui em nossos estudos, sejam muito bem-vindos. Meus amigos, vamos rogar a Deus que encha nossos lares, de muita paz e de muito entendimento também. Hoje nós vamos realizar um estudo de um tema muito próprio para os dias de hoje. Nós vamos falar aqui dos sofrimentos, de sua finalidade e de sua finitude também. Isso, porque nós já aprendemos que nenhuma dor e nenhum sofrimento dura para sempre. Então, gente, iniciando o nosso estudo, nós vamos perceber que todos nós, desejamos ser felizes, quer aqui no plano terreno, quer no mundo espiritual, e desejamos também evitar os sofrimentos. E por que, que nesse plano de provas e expiações, todos nós, em algum momento, passamos por sofrimentos? Esse é o nosso estudo. Pela nossa pouca condição ainda espiritual, em desenvolvimento, todos nós, aqui no plano material, em algum momento, com maior ou menor escala, passamos por algumas dores, por alguns sofrimentos também. E aí veja o que diz Emmanuel para a gente. Desse rol de experiências, fruto do uso tantas vezes inadequado de nosso livre-arbítrio, trazemos a cada nova existência física necessidades inúmeras de aprendizado. Então, Emmanuel já começa nos ensinando que quando nós reencarnamos, trazemos necessidades de aprendizado, porque nem sempre, anteriormente, fizemos o correto uso do nosso livre-arbítrio, fizemos as melhores escolhas e mais nobres diante da vida. E aí sim, gente, é a grande função do sofrimento que nos ensina Emmanuel. Os sofrimentos, então, nos chegam para que nós possamos ter aprendizado e modificação na forma que nós nos conduzimos. Então, mesmo que o sofrimento não seja diretamente em nós, quando nós olhamos o cenário ao nosso redor, os sofrimentos dos outros também nos afligem muito, também nos deixam muito tristes. Ver um berço vazio, ver parentes e mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece passando por doenças físicas muito severas, pessoas também com doenças mentais, quadros em torno de nós de muita desnutrição, aquelas pessoas que carregam seus vícios em repetidas quedas morais. Tudo isso, gente, mesmo que o sofrimento não seja diretamente em nós, tudo isso nos aflige muito profundamente. Mas o que nos dizem os Espíritos? Por trás de cada cenário desse que nós falamos, nós precisamos perceber que aí também estão a infinita sabedoria e justiça da divindade, atuando, gente, em nosso favor para o nosso burilamento espiritual. Então a dor tem aquela função educativa em nossa vida, os sofrimentos decorrentes também. E sempre, sempre, a justiça e a sabedoria divina estão presidindo esses momentos, porque nada, mas nada que se passa conosco é obra do acaso, nós já sabemos disso. E para reforçar esse entendimento, Emmanuel nos traz duas colocações muito diretas, que é a característica desse espírito que segue Chico por muitos anos, por muitas décadas, ele que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, e ainda deve sê-lo. Emmanuel nos dá duas colocações muito importantes. Emmanuel diz assim: na terra ou além da terra, a soma das lutas que carregamos
reúne as parcelas dos compromissos assumidos. Não deixa margem para dúvida, não é, gente? Nós assumimos compromissos e vamos precisar arcar com esses compromissos, em forma, muitas vezes, de luta pela dor, pelo sofrimento. É aquela frase que nós já conhecemos: se não vamos pelo amor, vamos pela dor. E Emmanuel diz assim ainda: aflição de hoje, dívida de ontem, merecimento de agora, crédito de amanhã. Então, gente, invariavelmente, não é? As escolhas que nós vamos realizando no nosso dia a dia vão ditar as nossas venturas hoje e amanhã, ou as nossas desventuras também. Então depende muito, muito de nós, daquilo que nós desejamos para a nossa vida e da forma como nós vamos nos conduzindo e realizando as nossas escolhas, não é? Como dizia Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos construindo o caminho por onde desejamos trilhar. Mas aí o Espírito Emmanuel nos traz uma informação muito interessante, na verdade, uma grande reflexão, quando ele fala dessa função educadora dos sofrimentos. Ele divide as dores em físicas e dores também morais. Mas veja a reflexão que nos traz esse Espírito. As dores físicas, essas vêm e passam, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. Mas é só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Então veja que colocações importantes do Espírito Emmanuel. Ele diz: por mais que as dores físicas venham, que nos firam muito a sensibilidade por ver alguém sofrendo fisicamente, e muitas vezes até leva à desencarnação, Emmanuel diz: nem essas dores físicas que nós vivenciamos são profundas o suficiente para promover, às vezes, a reforma do espírito que lhe sofreu a injunção. Emmanuel então fortalece dizendo: são as dores espirituais, advinda muitas vezes das dores físicas, que são profundas e capazes de nos transformar a conduta. É quando ele diz aqui: a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e de nossa redenção das escolhas que não fizemos tão bem perante a justiça divina. Então é isso. Essa reflexão é um pouco mais profunda, não é? Então, muitas vezes, o cenário da dor física nos faz compreender a função educadora do sofrimento, quando ela gera em nós e nos outros também a dor espiritual, que é capaz de nos movimentar com aquele desejo de nos redimirmos e de nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Eu trouxe do livro Vida e Caminho, psicografado por Chico Xavier, e também do Espírito Emmanuel, que está pautando esse nosso estudo. A mensagem, ela nos traz uma mensagem de esperança e, sobretudo, de bom ânimo. Essa mensagem chama-se Página de Bom Ânimo. Ela diz assim: Jesus é o escultor divino de nossa individualidade eterna. Com o martelo da dificuldade, modifica o bloco da ignorância em que jazem nossas possibilidades de sublimação com o cinzel do sofrimento e estrutura-nos os mais altos destinos. Saibamos interpretar obstáculos, sofrimentos, inibições e provas, de sabores e lágrimas, por benditos desafios ao nosso próprio burilamento espiritual. A terra é nossa escola, a luta é o nosso caminho, o trabalho é a nossa lição.
A experiência é o valor que adquirimos. O amor é a nossa bússola no infinito de recursos em que se nos movimenta o aprendizado. A morte ser-nos-á sempre o juiz imperturbável. E, sobretudo, não nos esqueçamos de que, sendo o Evangelho o roteiro que nós abraçamos, o Cristo é invariavelmente o nosso mestre e guia. Aceitemos, desse modo, a obrigação, gente, de fazer o melhor que pudermos a cada dia e, procurando Jesus em nossos pensamentos, palavras e ações, estejamos convencidos de que Jesus nos encontrará para alcançarmos, enfim, a suprema paz da suprema alegria. Gente, esse é o nosso alvo, alcançar a suprema paz da suprema alegria que ainda não conquistamos num plano de provas e de expiações. Nesse cenário em que nós vivemos, ainda somos espíritos de terceira ordem, é muito natural que na nossa jornada física nós vamos nos deparando, não é? Com alguns momentos de dificuldade, de dores, de sofrimentos, mas se assim é permitido por Deus, não tenham a mínima dúvida que tem uma função realmente educadora e redentora nas nossas vidas. Mas aí, gente, é preciso a gente não perder de vista que nesse mundão de Deus em que nós vivemos, nós jamais estamos sozinhos. Muitas vezes, quando nós vislumbramos, não é, o sofrimento atingindo as pessoas ao nosso redor, ou mesmo o sofrimento estando em nossa casa, em nós, é muito importante a gente saber que Deus não nos deixa sozinhos. E aí eu trago uma pequena página de Joana de Ângeles a esse respeito, e é um olhar muito bonito dentro desse estudo para essa presença divina ao nosso lado, principalmente quando estamos em dificuldade. Joana diz assim: há, no entanto, acompanhando todos os caminhantes da forma carnal, amorosos benfeitores, interessados na libertação deles. Não os vendo, os teus olhos se enganam na apreciação. Não os ouvindo, a tua acústica somente registra os lamentos. Não os sentindo, as parcas percepções de que dispõem não anotam suas mãos quais asas de caridade a envolvê-los e sustentá-los. Então é isso, gente. Nossa pouca percepção não nos deixa perceber que em torno de qualquer sofrimento e de qualquer sofredor existem os benfeitores espirituais a nos sustentar o ânimo, a nos inspirar no momento de recuperação espiritual, a nos inspirar a função educadora daquela dor que naquele momento nos atinge. E são esses benfeitores que rogam a Deus por nós para nos fortalecer e nos fazer sair daquela situação melhores. É o que dizia Emmanuel um pouco atrás. Não basta que a dor física nos alcance, é preciso que haja repercussão moral nas nossas fibras mais íntimas e que nos motivem a ser melhores. Aí sim está a plena função educadora dos sofrimentos. Finalmente, gente, o que é que nos recomendam os espíritos? Paciência e resignação, porque nenhuma dor é para sempre. E nos diz o Espírito Emmanuel, estejamos então, depois de todas essas reflexões, de ânimo forte e, sobretudo, meus amigos, meus irmãos, confiantes na bondade de Deus, que jamais nos desampara.
Então espero que tenham, do fundo do meu coração, gostado desse estudo. Se gostaram, deixem aqui o seu like no canal. A você que está chegando, se inscreva também, não é, para ter acesso aos nossos estudos. Ativem lá o sininho para ter notícia desses estudos que a cada sábado aqui realizamos. E divulguem, não é, gente? Divulguem bastante. Deixem durante a semana os seus comentários. Espero em Deus, não é, que, se Ele assim o permitir, no próximo sábado estaremos aqui mais uma vez juntos para nossas reflexões e estudos espíritas. Muita paz a todos e muita luz também.